quero que você abra a tua Bíblia em Salmos, no capítulo 118, versículo 19 e 20. Eu vou ler a minha tradução, a minha versão. Na verdade, não é tradução, é versão. Abram as portas, vê se você tem essa versão. Abram as portas da justiça para mim. Entrarei por elas e darei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor. Por ela entrarão. Por ela entrarão. Amém. Fala assim: por ela eu entrarei. Amém? Abram as portas da justiça. Ontem eu estava meditando nessa palavra e compartilhei até na minha célula. E o Senhor me levou a estudar alguns significados aqui de cada uma destas palavras. E a palavra abram, olha que interessante, neste texto, porque eu estava ali agora e o Espírito Santo me levou numa outra ministração que eu fiz este ano, que abre-te os céus, e era Efatá. Olha que interessante, naquele texto, abre-te era Efatá, que os céus se abram, que as portas do eterno se abram. Mas nesse texto, a palavra aqui, abram, ela não vem de Efatá, ela vem de Patash. Patash, que é uma raiz do hebraico, e significado, um dos significados é libertar, soltar, ser aberto. Fala comigo, abram. Fala, liberta, solta, seja aberta, sejam abertas as portas da justiça para a minha vida. Amém? Olha que tremendo. Davi aqui, ele está louvando, ele está adorando, está orando, está falando com o Senhor. Mas de repente, neste momento, Davi, ele está falando com alguém. Alguém que está segurando as portas. Que portas? Portas. Um dos significados, esta palavra portas aqui, no hebraico, nesse texto diz, vem da raiz sha'ar, que um dos significados é entrada. Entrada. Davi queria entrar num lugar de justiça. Davi queria entrar no Tzedeque, ou seja, na justiça. Mas que justiça? Aquilo que é direito, aquilo que é correto, aquilo que era justo para ele, para a vida dele, naquele lugar. Olha só, presta atenção. Abram, libertem as entradas, a porta de entrada do que é justo para mim. É forte ou não é? Vocês estão aqui comigo? Eu compliquei vocês? Está complicado de entender? Você que está em casa está entendendo? Davi, ele para ali, ele fala assim, solta as portas de entrada do que é justo para a minha vida, do que é certo, do que é direito, do que é correto. Que seja aberta. Para quê? Porque eu quero entrar. Eu quero entrar para agradecer a Deus. Eu quero entrar para engrandecer o nome do Senhor. Eu quero entrar para louvar a Deus. E eu fiquei pensando, quantas portas
ficam impedidas na nossa vida, resistidas na nossa vida, para que a gente não entre nos lugares de direito, nos lugares de justiça para a nossa vida. Quantas portas, querido, estão fechadas há tantos anos na tua vida, na tua história? Quantos anos talvez você já até tenha desistido de lugares que você sonhou, lugares que você imaginou ali, você entrando, você vivendo, celebrando a Deus, mas você chegou lá, tentou abrir, até fez um jejum, até jejuou por um tempo, mas a porta não abriu. Quem que já viveu isso? E aí você para e fala assim, por quê? Por que que a porta não abriu? Por que que muitas portas não se abrem? Por que que muitas portas não se abrem na minha vida, na minha história? E nesta noite, eu quero fazer a seguinte pergunta: se estas portas forem abertas na tua vida e você vai entrar por elas, o que é que você vai fazer quando você estiver lá dentro? Você já parou para pensar nisso? Quando as portas se abrirem, quando essas portas se abrirem na tua história, qual o propósito que elas terão na sua vida, na tua existência? Muitas portas talvez estejam ali fechadas, porque talvez você ainda não sabe o que você vai fazer quando você estiver lá dentro. Porque você ainda não construiu um propósito, você não construiu um propósito eterno para entrar nesses lugares de justiça, nesses lugares que você entende que são perfeitos para a tua vida. E Davi aqui, ele fala, abram. Porque eu acredito que ele não falou bonzinho assim, abram, vai. Com um significado desse, ele estava, liberta. Que sejam quebradas todas as resistências. Sai toda a trava. Eu quero entrar. Entrar para quê? Para louvar o Senhor. Para dar graças ao Senhor. Para engrandecer o nome do Senhor. Para tornar o nome do Senhor ainda maior do que Ele é na minha vida. Sabe por que muitas portas não se abrem? Porque às vezes o eu, em alguns corações, é tão grande, que vai dizer, sabe, você viu como eu sou bom? Como eu sou inteligente? Eu sou o máximo. Muitas pessoas não entendem o valor de uma porta aberta para louvar a Deus. A oportunidade que uma porta que se abre na nossa vida tem para que o nome do Senhor seja engrandecido. E eu fico pensando o quanto que o nome do Senhor poderia ser maior na tua vida, na tua história, se você entendesse que todas as portas que foram abertas na tua vida foram abertas pelo Senhor, para que o nome dele fosse glorificado, para que o nome dele fosse exaltado.
Quero ser grande. Mas para quê? Quero ser rico. Para quê? Hã? Qual o propósito, querido? Que uma porta que hoje está resistida na tua vida tem para engrandecer o nome do Senhor. Para que você engrandeça o nome do Senhor. Aí Davi continua falando, esta é a porta do Senhor. Ou seja, não é qualquer porta. Davi fala aqui que esta porta que está resistida, esta porta que você tem lutado para que seja aberta, não é qualquer porta. É a porta do Senhor. É a porta do Senhor pelo qual somente o justo vai entrar. Quem é justo? O que é o justo? Vocês entendem esse lugar? O que é o justo? É uma pessoa direita. É uma pessoa que está vivendo corretamente, vivendo debaixo da verdade e não da mentira. Viver a liberdade do Senhor na nossa vida, queridos, tem preço. Viver a liberdade de Deus, conquistar a liberdade do Senhor na nossa vida tem um preço. E o preço, ele é justo. O preço não é alto e nem baixo, ele é justo. É o preço de você viver sob o governo da verdade de Deus, da verdade absoluta de Deus. É o preço de você reconhecer que está na hora de mudar. Eu recebi uma mensagem hoje falando assim: pastor, eu percebi que eu não sou um bom discípulo. Eu percebi que eu preciso mudar. Que tremendo. É tremendo quando você olha para dentro de você e começa a confrontar a tua existência segundo o que a palavra de Deus nos ensina, nos orienta. Eu me lembro que há uns anos atrás, quando eu estava fazendo seminário, o meu professor uma vez falou uma coisa que marcou muito a minha vida. Ele fala assim: sabe as páginas que conta a história de pecado de Davi? Sabe o que ela quer dizer para você? Que você não deve ser Davi no pecado. Que você não deve pecar como Davi pecou. Que você precisa escrever uma história diferente da história que Davi escreveu enquanto ele viveu os seus erros, as suas falhas. Em outras palavras, olha, está aqui alguém que viveu de forma ruim e está contando para mim: aprenda comigo, não faça a mesma coisa, faça diferente. O pastor Alex, ele tem uma frase que ele fala assim: o inteligente aprende com seus próprios erros, mas o sábio aprende com os erros dos outros. Você olha para a história de Davi, você olha para tantas histórias que a Bíblia Sagrada conta para nós, de homens, mulheres
que viveram sob o domínio dos seus erros, das suas falhas, das suas mazelas, e você olha e fala assim: eu vou viver diferente. Eu vou fazer diferente. Ok, Davi, aprendi, dia de guerra eu não posso ir para o terraço. Quem conhece a história de Davi sabe. Ok, Davi, entendi. Não vou viver aprisionado. Não vou resistir dentro de mim, segurar dentro de mim os meus erros, porque senão vou ficar igual você, doente. Vou ficar com os ossos doentes. Vou ficar paralisado numa cama. Você está paralisado talvez agora numa cama. Você que está aí numa depressão, você que está doente no seu físico. E talvez fez todos os exames da terra, ou não fez ainda os exames. Talvez essa doença é uma mágoa que está aí, parada dentro de você, guardada dentro de você, uma razão que você não precisa carregar. Abre mão desse lugar, libera esse lugar, deixa este lugar nas mãos do Senhor e viva o milagre da cura, da restauração, que o perdão traz. Amém? Sabe, querido, se você quer que as portas sejam as portas do Senhor, de justiça, sejam abertas na sua vida, você vai precisar entrar numa guerra, porque é isso que Davi está falando aqui, no Abrão, né? Quem que já colocou um pedaço de carne, um bifão assim, suculento, na boca de um cachorro e depois tentou tirar? Foi fácil? Foi fácil? Difícil de tirar, né? Não é fácil. É uma guerra. Você solta, não é assim? Solta! Me dá aqui! Não é fácil. É uma guerra. Existem lugares na nossa vida que o Senhor tem para nós vivermos, mas que estão presos. Estão presos por situações que nós precisamos resolver. Veja que Davi não fala aqui: Senhor, abre as portas de justiça para mim, né? Você vê que quando eu leio o livro de Salmos, os Salmos, eu vejo o tempo inteiro que Davi tem um momento que ele fala: Senhor, me livra dos meus inimigos. Sim ou não? Senhor, move os céus para a minha vida. Senhor, escuta a minha oração. Mas aqui ele está falando diferente. Abram, libertem, soltem as portas de entrada da justiça para a minha vida. Solta. Para quem que ele está falando? Para quem está resistindo, para quem está segurando. E quem que está segurando, pastora? Espiritualmente, demônios. Emocionalmente, mágoas, dores, traumas, decepções, frustrações. Deus está falando com você? Nós não podemos nos conformar. A palavra fala lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Diz assim: não imitem, né? Tem uma outra versão que fala assim: não vos conformeis com este mundo, mas
E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita. Amém? É a porta do Senhor. Fala assim: boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a minha vida. Para a gente entrar nesta porta de justiça, nesta porta do que é certo, do que é justo, do que é correto, a minha mente precisa ser transformada. O meu coração precisa ser transformado, precisa ser mudado, precisa ser regenerado. Deixa eu cutucar um pouquinho mais tua alma. Abre lá, Provérbios capítulo 4, versículo 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixe apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o... Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem todas as fontes. Numa outra versão você vai encontrar assim: todas as entradas da vida. 24. Desvia de ti a falsidade, da onde? Da boca. E afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos serão retos, serão justos. A minha versão, vou ler para você, diz assim, ó: meu filho, escute o que digo a você. Preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista. Guarda no fundo do teu coração, pois são vida para quem a encontra e saúde para o teu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele dependem toda a sua vida. Afasta da sua boca as palavras perversas. Fica longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para frente. Mantenha o seu olhar fixo no que está adiante de você. Veja bem por onde você anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Sabe, queridos, entrar pelas portas do Senhor incorre em nós mudança, incorre em nós um empenho de mudar não só os nossos pensamentos, mas a forma como nós enxergamos, a forma como nós falamos, a forma como nós andamos. Por quê? Porque as portas do Senhor são portas de retidão, são portas do que é verdadeiro e não do que é mentira. São portas do que é leal, do que é honesto, do que é justo.
Não tem como. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Quando você aceita Jesus, tem até um louvor da minha época, que é uma época, bem época mesmo, né? Que cantava assim: eu venho. Chegava no final do culto, a gente cantava assim, ó, Roberto, escuta aí. Eu venho como estou. Eu venho como estou. Porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Como que você veio para Jesus? Estragado, bagunçado, cheio de pecado, cheio de falha, moído pelas transgressões, decepcionado, destruído emocionalmente. Quantos chegaram assim na presença de Jesus? Né? Magoado, ferido. Ou talvez você chegou até bem, cheio de si. Eu já ouvi pessoas falar assim: eu vim para Jesus, minha vida estava ótima. E eu vim para a igreja, eu gostei e fiquei. Amém, aleluia. Só que de repente começou um monte de problema na minha vida, pastora. De repente começou as coisas, parece que degringolar. Por que isso acontece? Porque você teve que mudar o padrão. Porque você teve que mudar o padrão da tua vida. Porque antes, você vivia de um jeito. E de repente, quando você chegou na casa do Senhor, você entendeu, né, que você precisava perdoar. Que você precisava falar a verdade. Que você precisava deixar a mentira de lado. A falsidade, o orgulho, a arrogância, a prepotência. Que você precisava ser honesto, ser justo, ser correto. Você precisava olhar ali para o extrato da tua conta, chegar no gerente e falar assim: olha, esse dinheiro que foi depositado na minha conta não é meu. Você precisava, puxa, aquela carteira caiu. Eu vou lá, vou jogar todos os documentos para fora e vou pegar o dinheiro. Ou senão eu pego o dinheiro e jogo a carteira fora. Não, eu vou atrás. Vou procurar quem é. É mais trabalhoso ser de Deus, amém? É mais trabalhoso viver o Evangelho. E aí, queridos, entrar pelas portas do Senhor provoca nas nossas vidas o desejo de mudar, o querer mudar, ou a necessidade de mudar. Porque às vezes a gente não quer, mas a gente entende que é necessário. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Se quiser. Se você quiser, você vai comer. Se você quiser, você vai viver. Mas você precisa ouvir. E quando você para ouvir a palavra de Deus, nem sempre você vai ouvir algo confortável. Na maioria das vezes a gente ouve o que é desconfortável, o que tira o conforto, o que dói. Mas eu vou ter que perdoar, pastora? Mas eu já perdoei, só que eu odeio aquela pessoa. Não, filha, você tem que amar os seus inimigos e até orar por eles. Mas eu vou ter que devolver o que eu peguei? Liberdade, queridos, ser livre tem um preço. Mas Jesus já pagou o preço, verdade. E que preço? Ele foi para o lugar onde era para eu e você estarmos. A cruz
era o meu lugar. Era o teu lugar. Mas ele assumiu. Carregou todo o peso. Para que nós possamos viver de forma justa. Vamos ficar em pé. Tem portas fechadas do Senhor na tua vida. Tem portas do Senhor na tua história. E o Senhor está ali. Quando você vai se incomodar, como Davi se incomodou, e gritar: abram, libertem, soltem, eu não aceito mais que as portas do Senhor estejam fechadas na minha vida. Eu quero viver o bom, eu quero viver o agradável, eu quero viver o perfeito, a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. Talvez essa porta do Senhor hoje seja na tua vida sentimental. Tantos relacionamentos que você já teve, e você cai no mesmo lugar. No lugar de abandono, de abandonado, abandonada, usado, usada. Talvez a porta do Senhor hoje que esteja resistida seja na tua área financeira. Tantas oportunidades de romper, mas de repente acontece alguma coisa. E essa alguma coisa, só o sangue de Jesus te impede de viver o sobrenatural, de fechar um grande contrato, de ser pleno, de ser promovido, de viver abundantemente nas suas finanças. Talvez você é aquele que começa bem, né? Faz aliança com Deus no dízimo, na oferta. Mas de repente começa a ficar muito bem e esquece. E aí a porta fecha. Porque é a porta do Senhor. Talvez a porta do Senhor é no teu casamento. Brigas, desentendimentos, frieza, confusão, desordem. Talvez na tua casa, na tua família, no teu ministério. Você não rompe, não consegue crescer, não consegue avançar. Já passou por 10.000 igrejas, mas não encontrou a igreja certa. Está na hora de olhar para dentro. O que precisa ser mudado em mim? O que precisa ser restaurado na minha vida, Senhor? Solta. Solta o lugar onde eu posso entrar para adorar a Deus. Solta o lugar onde eu posso entrar. A porta aonde eu vou entrar e prestar todo o louvor
ao Senhor pelos grandes feitos que Ele fez, que Ele tem feito na minha vida.